Bom dia, alunos. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos continuar analisando aquele momento da história política do Brasil conhecido como a Nova República. Vamos buscar analisar hoje o último momento da chamada Era Vargas, aquele momento que vai ser conhecido como período ditatorial ou Estado Novo. Vamos buscar analisar como é que esse Estado Novo ele se formou, mas para isso temos que analisar alguns aspectos do período anterior ao Estado Novo. Estou me referindo ao chamado governo constitucional ou período constitucional, aquele momento que vai de 1934 até 1937. O que nos interessa analisar desse momento aqui para a gente entender a formação do Estado Novo? A atuação de dois atores políticos. O primeiro ator político, a chamada Ação Integralista Brasileira, ou AIB, que vai ser um partido político inspirado nos ideais fascistas europeus, criado pelo escritor e jornalista Plínio Salgado. A AIB vai ter uma forte atuação dentro do período constitucional. E aonde é que a gente consegue perceber a inspiração desses regimes totalitários europeus? Estou me referindo ao quê? Ao fascismo italiano, ao nazismo alemão, ao franquismo espanhol, salazarismo português. Onde que consegue entender justamente a inspiração desses movimentos dentro do integralismo? A gente percebe isso nas suas ideias, como por exemplo, o combate brutal ao comunismo, assim como todos esses regimes totalitários citados agora eram anticomunistas, o integralismo também se mostrará um movimento anticomunista. Além disso, o nacionalismo extremado, o Estado com muitos poderes, a extinção dos partidos políticos e entrega do poder ao chefe, a fiscalização das atividades artísticas com o intuito de que moldá-la às ideias integralistas, ou seja, a atuação da censura, a fim de deturpar determinadas obras, determinados conceitos e adequar justamente aquilo que os integralistas entendiam como sendo correto. O lema do AIB era Deus, Pátria e Família. Conceito esses que foram totalmente deturpados pelos integralistas a fim de adequá-los justamente àquilo que eles entendiam como correto. Por exemplo, Deus. Eles vão defender a religião como uma forma de despertar na população mais humilde um sentimento de resignação e até aceitação quanto aos problemas sociais e também a exploração dos grupos poderosos. Pátria, eles vão defender justamente um nacionalismo extremamente exaltado, exacerbado e até violento. Nacionalismo esse bastante suspeito, uma vez que a ideologia que está por trás do integralismo era uma ideologia importada da Europa. Família, eles vão defender uma família a qual ela estivesse submetida hierarquicamente à vontade do Estado. Além disso, esse movimento vai também ser marcado por símbolos e também slogan, saudações também. Por exemplo, o grande símbolo desse movimento vai ser a chamada sigma, que faz parte justamente do alfabeto grego. E a saudação a qual eles faziam aos outros era o chamado Anauê, que significa você é o meu companheiro. Aqui você tem justamente um panfleto associado ao integralismo. Perceba que o indivíduo, que seria o membro, ele está uniformizado. Isso aqui também é uma característica copiada dos regimes totalitários europeus. Por exemplo, assim como os fascistas italianos, eles eram conhecidos pelas seus uniformes negros, você percebe que o integralismo também vai adotar um uniforme.
uniforme da cor verde. Ou seja, você vai ter praticamente uma versão brasileira dos regimes nazifascistas europeus aqui com o integralismo. Um outro ator político importante desse momento vai ser a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que vai ser uma associação de partidos. É interessante lembrar isso aqui. A ANL não é um partido. Você vai ter vários partidos, entre eles o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes. É até interessante isso aí. Pelo fato do PCB ser um partido de grande atuação dentro da ANL, normalmente se atribui à ANL a ideia comunista. Até porque Luiz Carlos Prestes também será o presidente de honra da ANL. Mas esse partido, na verdade, é um partido que vai se colocar contra o nazifascismo, daí ele ser completamente oposto, contrário aos integralistas, e além disso vai ser também um movimento anti-imperialista, que vai defender o quê? Eles vão se colocar contrários ao latifúndio, contrário à grande propriedade de terra, vai defender a nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, aquelas empresas estrangeiras que estivessem sob o solo brasileiro deveriam ser nacionalizadas, ou seja, agora deveriam pertencer ao Estado brasileiro. E também defendia a suspensão da dívida externa do Brasil. Eles defendiam uma moratória, o não pagamento dessa dívida externa. É interessante que eles vão defender também a reforma agrária. É interessante deixar claro uma questão: eles não vão defender o fim da propriedade privada. Quando eu falo reforma agrária, não significa que eles vão defender a estatização de todas as terras, não. Eles vão defender que houvesse uma melhor repartição das terras, ao modo que aqueles que não possuem essa propriedade pudessem ter. Mas isso vai assustar muito as classes dominantes naquele período. O que vai acontecer? O governo, com o apoio da classe dominante, temendo que tais ideias se espalhassem pelo Brasil, vão fazer o quê? Vai colocar esse grupo na ilegalidade. Em 11 de junho de 1935, a ANL vai ser colocada na ilegalidade. Dizia Finito Miller, que era o chefe de polícia varguista, que esse grupo era controlado por perigosos comunistas que eram financiados por estrangeiros. Então, o que vai acontecer? A ANL é posta na ilegalidade. Resultado, isso vai gerar uma reação. E a reação vai vir justamente em novembro daquele mesmo ano, através de um movimento chamado Intentona Comunista. O que vai ser isso? Vai ser um movimento isolado que vai acontecer em alguns batalhões no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, que vai ser facilmente controlado pelo governo. Perceba, o movimento ele é isolado. Você não vai ter nenhum risco real da implantação de uma revolução socialista aqui no Brasil, como por exemplo ocorreu na Rússia em 1917. Mas Vargas, se aproveitando dessa rebelião armada, primeiro, ele vai instaurar uma enérgica perseguição aos líderes de esquerda, principalmente sobre Luiz Carlos Prestes, que vai acabar sendo preso em março de 1936. E, segundo, ele vai se aproveitar dessa suposta ameaça comunista. Como eu falei, não havia nenhum risco de uma instauração de um regime comunista aqui, mas ele vai tratar esse movimento como sendo um movimento que verdadeiramente queria implantar o comunismo no Brasil. O que ele vai fazer? Vai instaurar o chamado estado de sítio. O que é isso, estado de sítio?
vai ser justamente um estado de exceção, ao qual o chefe de Estado, no caso aqui no Brasil, o presidente, vai suspender temporariamente as atribuições do poder legislativo e judiciário e vai acumular esses poderes. Nesse período, Vargas vai iniciar uma intensa perseguição aos grupos de oposição. E dois personagens aqui que eu separei, que vai sofrer muito essa perseguição, o primeiro vai ser aqui o Arthur Ebert. Arthur Ebert, um alemão militante comunista, fazia parte da ANL, foi um dos fundadores da ANL. Ele vai ser preso, torturado a tal ponto que ele vai enlouquecer no cárcere. De fato, ele perde a sanidade, ele fica louco no cárcere. O seu advogado, que estava cuidando da sua defesa, tentando bolar algum jeito para que impedisse aquela atrocidade que ele estava sofrendo, vai chegar a apelar para o direito dos animais. Perceba, o advogado dele, para que a tortura sanasse, acabasse, vai apelar para o direito dos animais. Por que ele faz isso? Ele buscando um meio de procurar uma defesa para impedir aquela tortura, ele acaba lembrando que havia lido no jornal uma matéria que noticiava que um homem havia sido preso por ter espancado seu cavalo até a morte. E justamente analisando, ele percebe que durante o governo Vargas você vai ter uma lei que punia justamente aqueles que pudessem maltratar os animais. O que ele faz? Ele apega justamente essa lei e apela para os ministros do Tribunal de Segurança Nacional, alegando que se o Estado ele protege os animais punindo aquele que os maltrata, por que esse Estado ia permitir que um ser humano continuasse sendo torturado daquela forma? Isso acaba ganhando uma grande repercussão nacional e a tortura ela é cessada. Ele continua preso, mas a tortura ela é cessada. Um outro personagem também que vai sofrer uma grande perseguição nesse período vai ser Olga Benário, que na época era esposa de Luiz Carlos Prestes. Olga Benário, comunista, judia, de origem alemã, vai ser presa, assim como seu marido também foi, e no cárcere ela descobre que estava grávida. Mas mesmo assim, mesmo grávida de um brasileiro, e mesmo sabendo que ela era judia e também comunista, ou seja, dentro da Alemanha, dois grupos que sofriam grande perseguição, judeus e comunistas, o governo vai permitir que ela fosse entregue à Gestapo, à polícia alemã, e ela será levada grávida para a Alemanha. Após ela ter tido a sua filha essa que foi resgatada pela mãe Luiz Carlos Prestes, que a trouxe aqui para o Brasil, ela vai acabar perdendo a vida dentro de um campo de concentração nazista. Ou seja, Olga Benário foi outra que também sofreu intensa perseguição nesse período e acabou pagando com a própria vida. Esse estado de sítio vai se estender de junho de 36 até junho de 1937, quando os senadores e deputados resolvem que era o momento de encerrar aquela situação. E o que chama a atenção naquele período? Seguindo as normas da Constituição de 1934, que era a Constituição daquela época, Vargas deveria ficar no poder até 1938. Lembre-se, com a Constituição sendo criada em 34, o primeiro presidente foi escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional. E ele deveria ter um mandato de 4 anos sem direito à reeleição. Então, o que ocorreu aí? Vargas ele não queria deixar o poder, simplesmente isso aí. Ele queria permanecer no poder. Ele só precisava de um pretexto para isso. É interessante dizer que naquele período
as eleições, os preparativos para as eleições estavam já ocorrendo. A oposição de São Paulo já havia lançado o nome de Armando de Sales Oliveira, e Vargas, fingindo aceitar o jogo democrático, inclusive vai apoiar um candidato, o escritor paraibano José Américo de Almeida. Mas o que ele queria de fato? Só um pretexto para interromper o processo democrático. E esse pretexto viria por meio de quê? Por meio de um falso plano. Por meio de um falso plano que vai praticamente gerar novamente aquela ameaça comunista, o temor vermelho. Estou falando de quê? Do chamado Plano Göring. O Plano Göring foi um suposto plano que dizia que os comunistas iriam tomar o poder no Brasil e assassinar alguns políticos, alguns dos principais políticos do país, inclusive o próprio Getúlio Vargas. É interessante que esse plano vai ser forjado com a ajuda dos integralistas, vai ser apresentado como se tinha sido descoberto pelo Serviço Secreto do Exército, e em setembro, no final de setembro, vai ser apresentado à mídia com grande alarde. Lembre-se da ameaça vermelha, do temor comunista, do medo de uma revolução, como ocorreu na Rússia em 1917 aqui. Isso vai fazer com que o Congresso Nacional votasse de forma emergencial no estado de guerra. No estado de guerra, todos os direitos e garantias dos cidadãos são suspensos temporariamente. Ou seja, Vargas, se utilizando desse temor vermelho, se utilizando desse estado de guerra, pouco tempo depois, em 10 de novembro de 1937, o que ele faz? Manda que os militares cercassem o Congresso, fecha o Congresso, e na mesma noite do dia 10 de novembro, ele, em cadeia de rádio, anuncia a substituição da Constituição Liberal de 1934 por uma outra Constituição. Constituição essa que vai ser uma Constituição outorgada, imposta, criada pelo jurista Francisco Campos. A Constituição de 1937 vai ser imposta à população brasileira. Constituição essa que vai ser apelidada de polaca. Polaca por quê? Porque ela vai ser inspirada na Constituição da Polônia na época que estava sob domínio fascista. Então perceba, vai ser uma Constituição bastante dura, bastante autoritária. Nesse momento você vai ter o fim do período constitucional e agora um novo momento da era Vargas, chamado período ditatorial ou Estado Novo, um momento bastante autoritário, inspirado justamente dos regimes fascista e nazista europeu. Aqui você tem uma charge analisando justamente as várias facetas, as várias faces do estadista Getúlio Vargas. No primeiro momento aqui você vê Vargas, em 1930, bastante sorridente. Sorridente por quê? 1930 vai ser justamente o momento que você tem o fim da República Velha e o início agora da Nova República, o início da Era Vargas, que vai ocorrer justamente por conta da chamada Revolução de 1930. Justamente isso aqui. Por que Vargas está feliz? Porque quem vai ser o chefe da Revolução? Quem é que vai assumir a presidência do Brasil após a Revolução? Getúlio Vargas. É por isso que em 1930 ele está bastante sorridente. Porém, chegando aqui em 1932, você já vê Vargas um pouco mais sério, um pouco mais preocupado. Por que ele está preocupado? Justamente porque você vai ter um movimento político ocorrendo em São Paulo. Que movimento vai ser esse? A chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que vai exigir uma nova Constituição para o Brasil e também vai exigir a deposição de Getúlio Vargas. Em 1934, você tem novamente Vargas sorridente. Por que sorridente? A Constituição foi criada e de forma indireta,
quem é que vai ser escolhido para presidir o Brasil, continuar presidindo o Brasil? Novamente, Getúlio Vargas. E já que, por último, você vê um Vargas mais sério, com uma cara assim, botar de mal. Por que ele está com essa cara de mal? Porque é justamente nesse período que você tem o início do governo ditatorial, por meio de um golpe que fechou o Congresso e, através dele, Vargas inicia um novo momento de seu governo, dessa vez uma ditadura. Para que você se aprofunde mais sobre esse assunto, você deve seguir as orientações que será enviada justamente segunda-feira para o grupo. Primeiro, assistir ao vídeo que vai se encontrar no link, o vídeo do sistema SPE com você. Após assistir o vídeo, fazer a leitura do módulo 2, nas páginas 23 até a página 28. Feita a leitura, tentar responder as atividades que se encontram no módulo na página 29 e 30. E ao final de tudo isso, responder a atividade complementar. Aquele que não tem o livro, assiste ao vídeo, tenta fazer a atividade